Olá, alunos do curso de Técnico em Meio Ambiente, né? Sejam bem-vindos à nossa plataforma de ensino à distância, do IFP. Vamos iniciar aqui a nossa disciplina de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né? Que ela compõe o último módulo do curso de vocês de Técnico em Meio Ambiente. Tá? Bom, eu sou Daniel de Araújo Massal, sou aluno egresso aqui do IFP, primeira turma do curso de Tecnologia em Meio Ambiente, que na época era Cefet ainda. Fiz a especialização aqui também em 2006, de Gerenciamento de Recursos Ambientais. E agora, no início desse ano, concluí meu mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente na Universidade Federal do Piauí. Eu também sou auditor fiscal ambiental da SEMAR, né, que é o órgão estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, aqui do Piauí. Estou lá desde 2007, né, e atualmente eu ocupo o cargo de coordenador de outorga de uso da água, né? Então, estou numa área assim, bem específica desse controle e gerenciamento de recursos hídricos. Né? E nessa disciplina nós vamos trabalhar, né, com vocês 3 aulas de aproximadamente 15 a 20 minutos, 3 videoaulas, atividades para resolução de casa, temas para fórum, né? Essas atividades se compõem a plataforma à distância que vocês todos já têm conhecimento. Né? A gente vai trabalhar esses nossos assuntos de gerenciamento mais baseado nesse livro da professora Ana Maria, do Instituto Federal do Paraná, qual é um livro realmente que tem bem completo quanto a informações sobre gerenciamento de recursos hídricos, né? Então a gente vai trabalhar em cima desses assuntos desse livro, que contemplam muitas coisas importantes pertinentes a esse tema, né? De gestão de recursos hídricos. Sendo disponibilizado também material complementar, vai ter uma boa quantidade de material que vai estar enriquecendo o conhecimento de vocês, materiais da SEMAR, né? Qual a gente produziu nessa área de gestão de recursos hídricos, alguns livros também meio digital, mapas, manuais de monitoramento de órgãos federais, principalmente manuais da ANA, né? E vai ser elaborado um projeto de pesquisa nessa área de recursos hídricos também, para o final da disciplina. Então, essa nossa disciplina é dividida em 3 unidades, né? A qual na unidade 1, que é essa aula, né, que a gente vai estar trabalhando agora, vai ser abordado conceitos básicos de recursos hídricos e o uso, né, desses recursos. Na unidade 2 será abordada a poluição e contaminação dos recursos hídricos. E na unidade 3 vamos trabalhar legislação ambiental, né, que regulamenta o uso desses recursos hídricos e as formas de gerenciamento desses recursos. Tá? Então, a gente inicia essa nossa aula, né, tratando dos temas e conceitos, né, o que são recursos hídricos. Nós temos aqui um conceito de Cabral, qual ele coloca que são consideradas todas as águas superficiais e subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso, né? Localizadas nas mais diversas regiões ou bacias. Então são todas essas águas, esses recursos mananciais superficiais, né? Que são os rios, lagos, lagoas, mananciais subterrâneos, né? São os aquíferos confinados, em que se faz o uso desses mananciais para as mais diversas atividades humanas, né? Esses recursos são localizados em diversas bacias, né, consideradas bacias hidrográficas, nas diversas regiões do planeta. Né? Então, todos esses componentes, né, são considerados os recursos hídricos. Né? São recursos disponíveis para atividades humanas. É a gestão de recursos hídricos, né? O que é esse gerenciamento? Aqui tem um conceito de portal de educação que ele define como conjunto de ações destinadas a regular o uso, controle e proteção dos recursos hídricos, né, em conformidade com a legislação ambiental e com as normas pertinentes. Né? Por isso a importância da gente abordar a legislação, porque vai ser os instrumentos que vão fazer um controle, a regulamentação legal desses usos da água. Essas ações, né, de gerenciamento integram projetos e atividades com o objetivo de promover recuperação e preservação da qualidade da água, né, e da quantidade desses recursos hídricos, atuando na preservação de nascentes, mananciais e cursos d'água. Né? Então são ações de gerenciamento que promovem essa recuperação e envolvem monitoramento, né, fiscalização, programa de recuperação de mananciais degradados, despoluição, enfim, essas diversas atividades de gerenciamento para garantir e preservar os recursos hídricos. Né? É um gerenciamento que é feito de forma integrada, envolvendo diversos setores, né, e os órgãos gestores dos recursos hídricos. Né? Bom, para a gente entender sobre recursos hídricos, né, é importante, né, inicialmente, a gente abordar o ciclo da água, né? Como se dá a formação dessa água, entender que essa água ela está sempre em renovação, né? Ela está se renovando de forma contínua, né? Através do quê? Desse ciclo hidrológico, que ele funciona basicamente através da evaporação da água dos rios e principalmente a água dos oceanos, né?
decorrência da energia solar. Essa energia faz com que essa água seja evaporada e seja condensada na atmosfera, formando as nuvens. Dessas nuvens, através de condições ideais de temperatura, pressão, de altitude, essas nuvens, esse vapor de água das nuvens vão se precipitar e vão retornar à superfície da Terra em forma de chuva, né? São formadas as chuvas, que elas podem ser através de gotas de água, né, líquida, ou sólida através das chuvas de granizo. Então, após essa precipitação, ao cair essa chuva na superfície, essa água ela pode ser infiltrada e percolada, né? Com essa percolação ela recarrega os aquíferos, mananciais subterrâneos, e essa água vai escoar superficialmente para os rios, né, e para os mares também, reabastecendo esses mananciais, e também ela se armazena nas geleiras, né? Armazenamento de água em geleiras. Então, esse processo ele se dá de forma continuada, né? Cai a chuva, percola, infiltra, escoa através da drenagem, e após isso, mais uma vez, ela evapora, e esse ciclo é contínuo, mantendo sempre essa disponibilidade hídrica, né? E esse ciclo que eu estou passando aqui para vocês é um ciclo que envolve mais a água, né? Os recursos hídricos mesmo, mas a geração dessa água, a disponibilidade dessa água nesse ciclo, ela também envolve os animais e os vegetais, né? A qual isso nós denominamos o grande ciclo, né? Então, esse grande ciclo, ele pode ser explicado através desse slide aqui, o qual eu coloquei essa imagem, né? Que ela foi disponibilizada numa aula bem didática, né? De fácil entendimento sobre esse ciclo maior da água, a qual envolve aqui os animais, né? E as plantas, os vegetais, né? Coloquei aqui os dois links, a qual no vídeo do YouTube, né? Que vocês podem colocar isso aqui, e vai estar bem explicado esse grande ciclo, né? Com a disponibilidade da água dos animais dá através da transpiração, e das plantas através da evapotranspiração, e a qual tem sempre também uma renovação dessa água, né? Que é colocado que o ciclo hidrológico é o principal unificador de todos os processos referentes à água no planeta, né? A distribuição dessa água, né, se dá a maior quantidade de água, como a gente pode perceber, são águas salgadas, a água dos mares, dos oceanos. 2,5% apenas são as águas doces disponíveis para o uso, da qual desses 2,5% apenas 0,06% é água disponível mesmo para consumo da população, né? São as águas de rios e lagos. 0,5%, né, são águas subterrâneas, mas que demandam um custo maior para o seu uso, né? Para a sua captação. Né? Então a gente pode perceber que a maior parte, né, a maior disponibilidade da água é salgada, e a distribuição desses recursos não é homogênea nem igualitária em todas as regiões, né? Aqui colocado que a distribuição da água no Brasil e no mundo, né, a gente deve considerar que além do baixo percentual de água doce, parte dela também ela é alterada, né, poluída, degradada mediante as diversas atividades humanas, né? E essas ações de poluição se dão principalmente através de lançamento de lixo, de resíduos sólidos na água, de efluentes industriais e principalmente de efluente de esgoto, né, nas grandes cidades. Então a gente pode fazer essa indagação, né? Diante tendo em vista que essa água ela não reduz a sua quantidade, é um processo contínuo, por que existe situações de escassez, né? É devidamente por isso, né? Essa pequena quantidade disponível, ela é alterada continuamente decorrência das atividades humanas, né? Torna essa água imprópria para o seu consumo. Nós temos alguns dados de distribuição da água no mundo, né? de consumo de água por pessoa. Nós temos que nos países aqui menos desenvolvidos da África, a quantidade consumida de água é muito baixa, né? É totalmente fora da média do consumo. Já nos Estados Unidos já fica alta demais, né? Tem até um desperdício, 500 litros de habitantes por dia, sendo que o consumo médio, né, definido pela Organização Mundial de Saúde, é de aproximadamente 120 litros por habitante, né? E é esse consumo aí que a gente utiliza para a questão de controle de uso da água e emissão de outorgas, né? A gente considera que 120 litros é uma quantidade realmente média ideal para o consumo de água por pessoa, né? Para diversas atividades, banho, atividades domésticas e para o consumo. Temos a distribuição da água doce no Brasil e no mundo. A gente pode verificar que a região que tem a maior disponibilidade de água é a região norte, né? Decorrência da bacia amazônica. Aqui nós temos o maior rio com maior disponibilidade a nível mundial, que é o Rio Amazonas. E a nível, essa distribuição da água do mundo, também a gente percebe que na América, né, devido a essa região amazônica também, é o continente que possui a maior disponibilidade de água, né? De água doce para consumo, são 39,6%.
que é principalmente no Brasil, Estados Unidos e Canadá, né? Dispõe de maior quantidade de água. Colocamos aqui os tipos de água, né? Uma divisão que nós temos que considerar os tipos de água desses recursos hídricos disponíveis, definições de diversos autores, né? Mas eu coloquei aqui, dentre esses tipos de água, a água potável, né? Que é a água que pode ser consumida sem os riscos para a saúde, né? Ela é uma água que deve ser consumida dentro dos padrões de potabilidade definidos por uma portaria, né? Por uma legislação do Ministério da Saúde, certo? Então essa água, ela dentro desses padrões aceitáveis, ela pode ser ingerida, é considerada água potável, né? Para o consumo humano. A água doce, né, que são as águas dos nossos rios, lagos, ribeiras, possuem uma quantidade de sais bem inferior à água do mar, são também águas que são próprias para o uso humano, não para consumo, para ser ingerida, mas para outras atividades, né, não requerendo tratamento. Mas com um tratamento adequado, ela pode ser consumida. Né? As águas salgadas, né, a água do mar, que é a maior disponibilidade hídrica, né, que nós temos a nível mundial, são as águas do mar, que ela possui uma grande quantidade de sais, especiais cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, e é uma água totalmente imprópria, lógico, para o consumo. E já existem técnicas, né, para se retirar esse sal, só que demanda custos muito altos e inviáveis. Né? Então, não tem viabilidade a utilização dessa água. A água salobra, né, que é uma água que ela contém uma quantidade menor de sais do que a água salgada, né, considerada, que não é água do mar, né, totalmente salgada, mas são águas também próprias para consumo, porque tem uma grande quantidade de sais, conferindo mau sabor, aspecto turvo. E ela também não é própria para consumo, né? Deve passar por tratamento, que é um tratamento mais viável, né? Para esse tipo de água. Dessalinizadores já são utilizados, já podem ser utilizados para água salobra, né? Inclusive são utilizados na nossa região aqui no semiárido do Nordeste, tem alguns projetos, né? em que são trabalhados esse tratamento da água. Água destilada, né? Que são as águas, basicamente as águas de formação das chuvas, né? Mas principalmente as águas produzidas em laboratório, né? Que são águas exclusivamente com hidrogênio e oxigênio, ela não contém sais, né? É retirado o sais dessa água, ela é imprópria para o consumo. Temos águas minerais, né? São as águas que possuem grande quantidade de sais minerais, águas muito adequadas também para o consumo humano. E aqui as duas últimas que eu coloquei de classificação são as que nós devemos ter mais atenção, né? Que é a água poluída, né? Que são águas que apresentam alterações das suas características físicas, tais como cheiro, turbidez, características químicas também. E biológicas, né? Então são águas que devido a atividades humanas, né? Ações humanas, elas alteram sua qualidade física, química e biológica e se tornam impróprias para diversos usos, né? Então essa água é considerada poluída. E temos também a água contaminada, que é uma água poluída, só que ela é uma água que contém já agentes patogênicos, né? Agentes micro-organismos patógenos, né, nocivos à saúde humana, contaminantes, em que ela tais como bactérias, substâncias tóxicas, em que essa água é imprópria para o consumo humano, né, porque pode trazer riscos à saúde. Então, essa água é considerada água contaminada. Bom, após a gente abordar sobre os tipos de água, né, os diversos tipos de água, a gente vai abordar aqui sobre as formas de uso da água, né, que essas formas de uso são influenciadas de acordo com a realidade da região, qual é considerado fatores econômicos, da religião, clima, né, principalmente, se é uma região de clima com semiárido, né, com escassez de água. Então, a partir daí são definidos os usos prioritários para essa água, né. Então, dentre as formas de uso, nós temos o abastecimento público, né, que é a forma mais comum de uso da água e prioritária, né, que é o uso mais nobre da água, subdividido em uso doméstico, né, que é para o consumo humano, como fonte de vida, e as atividades de higiene pessoal, limpeza da casa, irrigação, e o uso doméstico e o uso público, né? Para as moradias, né? Para as escolas, ruas, logradouros, irrigação de praças, jardins, né? Então, não é que esse aqui é o maior uso, de maior quantidade, mas é o uso mais nobre, né? E o uso prioritário, né? Considerado pela legislação para a água, né? Que é esse uso para abastecimento público, para as atividades humanas. Uso industrial, né, na produção de alimentos, matéria-prima na produção de alimentos, atividades industriais para refrigeração, dentre outros, né, diversas atividades. Uso comercial, uso agrícola e pecuário, recreacional, geração de energia elétrica e no saneamento, né, como corpos receptores dos efluentes tratados. Aqui é a distribuição do consumo mundial, a gente pode perceber que tanto a nível mundial quanto no Brasil, a maior percentual de uso da água é para irrigação, né? Para as atividades de irrigação. Certo? Com 70%, e o Brasil também não é diferente, né? Um país de potencial agrícola,
é como a gente falou, não é o uso mais nobre, não é isso, mas a maior demanda de água é para as atividades agrícolas. Aqui nós temos uma imagem aqui do Planeta Sustentável para a gente entender a quantidade de água, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia, que a gente não percebe, né? Acaba consumindo indiretamente essa água, né? A gente tem aqui que na carne bovina, né, são utilizados 17 mil litros para 1 quilo de carne. Então, é por isso que na agricultura e pecuária é a maior demanda, o maior uso da água no país para essas atividades, né? E que consome realmente uma grande quantidade de água. Nós temos como instrumento, né, da política nacional a cobrança pelo uso da água, a qual essa política, dentro dos seus fundamentos, né, são 6 fundamentos, ela define que a água é um bem de domínio público e é um recurso natural, limitado, dotado de valor econômico, né? Então, devido a essa definição, que ela é um recurso limitado, que é estipulado um valor econômico para ela, foi feita essa cobrança pelo uso da água, né? Que é para o usuário dar uma indicação de um real valor, incentivar um uso racional dessa água e obter recursos a partir dessa arrecadação, dessa cobrança, para recuperar as bacias, né? Então, essa cobrança pelo uso, ela trata-se de um preço público fixado no comitê de bacia, né? A legislação estabelece uma destinação específica para os recursos arrecadados, né? O qual o objetivo principal é recuperar a bacia a qual essa água está sendo gerada, qual está sendo usada a água, naquela bacia em que é cobrado o uso para aquela água, o dinheiro é retornado para a recuperação dessa bacia, né, desse manancial. E essa cobrança se fundamenta em 2 princípios jurídicos, o poluidor-pagador, ou seja, a pessoa que está alterando os recursos naturais, né, devido às suas diversas atividades, é cobrado um valor, né, para a recuperação dessa área degradada pela poluição, e um princípio do usuário-pagador, né, a pessoa que está fazendo uso, captando essa água, é também estipulado, cobrado um valor pelo uso dessa água. Aqui nós temos um mapa da ANA, né, qual é mapeado aqui as regiões que já estão implementando a cobrança do uso dessa água, né. A gente pode perceber que no Piauí ainda realmente nós estamos em fase de implementação dessa cobrança, né. Na Nascemar estamos planejando, através dessa outorga e controle do uso dos recursos hídricos, a gente implementar uma cobrança, né. E ela está nessa fase de projeto mesmo, de implementação. Estamos no programa de cadastramento desses usuários, a qual vai ser estipulado, né, uma cobrança por esse uso, que vai ser regulamentada, né, criada uma legislação específica para isso. Bom, o problema de uso da água também acaba gerando diversos conflitos, né, para esse uso da água. Devido a esse uso da água, né. Aqui nós temos alguns dados, né, que afirma que a escassez de água provavelmente será responsável, ou já é responsável por diversos conflitos, né, inclusive conflitos armados ali no Oriente Médio. São os principais exemplos desses conflitos, né, que a gente vê. Israel e Palestina é um caso clássico, né, infelizmente, de conflito por uso da água ali no Rio Jordão. Não só por questão de uso da água, mas por questão religiosa, que acaba envolvendo também o uso da água. Países da Europa também, né. Nós temos alguns dados aqui da ONU que previa que 7 bilhões de pessoas, né, em mais de 60 países já passariam por um problema de escassez, que infelizmente está acontecendo. 2/3 da população em 2025 não terão acesso à água potável. Já se tem projeções já antecipando essa data, né, esse prazo aqui estipulado de 2025, né, porque já tem regiões que já estão realmente sofrendo com isso, com uma grande escassez de água. E aqui no Brasil nós temos o nosso caso mais real, que é São Paulo, que desde o ano passado até o período atual passa por uma crise realmente muito grande de escassez de água, né, ali principalmente na capital. Temos dados aqui dessa matéria que diz que 93 conflitos por água em 2013, né, já aconteceram, englobando 19 estados. Na região Nordeste, a região mais conflitante, 37 casos registrados. E fica até que uma pergunta, né, que diante do seu caráter sazonal, né, de problemas de falta de chuva, né, clima quente, semiárido, o Nordeste não seria a maior região de conflitos no Brasil, né, de escassez de água e conflitos pelo uso dessa água? A gente indaga isso porque a mídia, né, no geral, ela envolve mais o estado de São Paulo, né, devido ser o estado mais populoso do Brasil, a qual tem milhões de pessoas, mais que o dobro, né, da população aqui na nossa região, que estão passando por problemas de escassez de água, né, de falta desses recursos, né. Então é uma região, é um estado, né, que se tem a maior mídia, né, com relação a essa escassez de água, mas na região Nordeste não é diferente. Agora, realmente, o estado de São Paulo vem passando pela sua maior crise,
né, nos seus 10 anos, né, devido à redução brusca mesmo dos níveis de água nos reservatórios, principalmente Cantareira, né, e no reservatório do Alto Tietê, a qual, devido a essa escassez de água, já está se tratando a alocação negociada da água, né? E o seu racionamento e remanejamento. Essa alocação negociada são instrumentos que são utilizados para se garantir uma disponibilidade de água, né? Por um tempo maior, a qual é negociado o uso dessa água, né? Através do controle dessa vazão dos recursos hídricos a qual é captada essa água, né? Você utiliza só uma parte, outra parte que está lá disponível não pode ser utilizada, sendo usada ali para recuperação do manancial e para usos futuros, né? Então é esse sistema de alocação negociada que já vem sendo implementado em São Paulo devido a esse problema da escassez de água, né? Mas, como a gente falou, na região Nordeste nós temos muitos problemas de conflitos, né? Já ao longo dos anos, né, historicamente, e aqui no Piauí não é diferente. Tivemos um problema ali na região de Picos, né, envolvendo o município de Picos, Sussuapara e Bocaina, por questão do uso da água do rio Guaribas, né, a qual esses usos múltiplos eles estavam acontecendo de forma irracional, né, sem um controle devido, necessário, e com isso ela acabou reduzindo a capacidade de acumulação da barragem, né, da barragem de Bocaina. Né? Então o órgão gestor, que foi a SEMAR, né, já implementou lá um programa no cadastramento de mais de 200 usuários irrigantes, né? E o próximo passo ainda está sendo feito, né, esse programa de cadastramento e de outorga desses usuários, né, da água nessa região. Esse trabalho constatou uma técnica inadequada na irrigação, né, tendo muito desperdício de água, cerca de 50%. Foram mapeados pontos de interrupção no rio, né? Esses problemas de uso da água no rio foi devido a barramentos, dragagem, né? Qual esse trabalho de campo, daí envolvendo a SEMAR e a ANA, que é o órgão federal, mapeou esses barramentos irregulares, dragagem, lançamento de lixo, até captação de água também para atividades agrícolas sem autorização. Constatou também uma explotação, né? Uma captação de água também sem o controle necessário dos aquíferos, né? De água subterrânea. Então todo esse trabalho foi feito também com vistas a se estabelecer regras, né, para o uso da água, tanto no rio Guaribas quanto na barragem de Bocaina, né? Então são algumas atividades que foram feitas aí pela SEMAR, em parceria com a ANA, trabalhos de fiscalização feitos pela SEMAR de controle da água no reservatório, né? No reservatório de Bocaina, aqui controle também dessas atividades, né, de poluição no rio Guaribas, né? A qual se estabeleceu essas regras, né, para o uso da água, né, com vistas a minimizar esses conflitos e garantir esse uso, né, para a população, tanto a montante quanto a jusante, nessa bacia, né, no caso do rio Guaribas, né, que é considerado uma região, atualmente é uma região mais conflitante aqui dentro do Piauí. Então é isso aí, a gente está encerrando essa nossa aula e vamos dar continuidade com o outro tema de poluição e contaminação na unidade 2. Obrigado.